Olá, aqui é a pastora Silvia Pinto da Seara Church em Orlando, com mais uma entrevista interessante para os nossos corações. E hoje nós temos uma querida do meu coração, doutora Célia Bertoni Arnese. Ela já está aqui em Orlando há muitos anos, ela é casada, tem os seus filhos e tem sido uma bênção para nós aqui na Seara. Sempre que nós temos uma oportunidade, a gente pega ela um pouquinho para ministrar para a gente. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos ter um bate-papo gostoso e eu queria que você ficasse bem ligado para aquilo que vai ser falado aqui, porque vai ser bem interessante para você meditar, pensar nessas coisas e fazer algumas mudanças na sua vida, né, querida? O que você me diz sobre isso? Então, um prazer estar com vocês, um prazer estar com você, pastora querida. Que bom. A Igreja Seara é uma igreja que tem marcado essa cidade. Amém. Né? E a vida e o testemunho de vocês também. Então é um prazer estar com vocês, poder Muito conversar bom. e ter esse tempo. E como a pastora falou, então eu sou casada, tenho 3 filhos já jovens e sou psicóloga, sou pastora, sou pedagoga e gosto muito de tudo que se refere a comportamento humano. É algo que eu gosto de estudar, de conversar, me atrai, é algo interessante. E, obviamente, quando a gente fala de comportamento humano, eu como psicóloga acabo olhando o lado científico, comportamental do comportamento, porém, não dá pra gente deixar de fora o lado espiritual, porque nós somos espirituais. Exatamente. Né? Então tem o lado espiritual que fala muito alto e que o nosso espírito ficava adormecido, mas a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente precisa cuidar do espiritual junto com o psicológico, junto com o físico, para a gente ter uma vida plena, que é o que Jesus prometeu para a gente. É verdade, né? É verdade. Querida, em poucas palavras, qual a diferença entre pecado e raiz de iniquidade? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, esse é um assunto bem vasto, né? Longo, profundo, então, logicamente que a gente não vai entrar na profundidade que a gente poderia, mas tem muito material para ser estudado, muitas coisas boas. E por que a gente está falando, a gente escolheu falar sobre isso, sobre a diferença entre pecado e raiz de iniquidade. E isso está exposto em vários textos bíblicos, né? O próprio rei Davi falava sobre, no mesmo versículo, para Deus livrar ele do pecado e da iniquidade. Então tem uma diferença. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente vê nas nossas vidas, ou as pessoas lutando para ficar livres de algumas coisas, né? E não conseguem, e se veem sempre enredadas e presas a algumas atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, e a gente quer ter uma vida plena, uma vida com Deus satisfatória e uma vida com a família, e presa em algumas coisas. E não sabe né? nem E não por sabe quê, nem né? porquê, e ora, e jejua, e busca o Senhor, mas alguma coisa parece que em nenhuma área da vida não anda. E aí, estudando, a gente aprende que essa diferença que está na Bíblia entre raiz de iniquidade e pecado traz pra gente uma luz, né? Por quê? Porque pecado, ele é um comportamento, né, que desagrada a Deus, porém ele é superficial algumas vezes. A gente tem um comportamento que desagrada a Deus, mas ele não é enraizado. E a raiz, como diz o nome, de iniquidade, a raiz do pecado. É da onde realmente enraizou aquilo na nossa vida. Né? Na nossa vida cristã, a gente vê que às vezes a gente começa com uma mania, com um hábito de fazer alguma coisa que não é legal, um palavreado, alguma coisa que é pecado, porém algo tão superficial que com um pouco de luta e orando você se livra daquilo. Acabou, não vou mais fazer isso. Você se determina e não faz mais. Isso. Né? Porém, algumas coisas são, né? Algumas castas só com jejum e oração. Só. Foi o que Jesus falou, né? Algumas existem coisas, níveis, existem né? níveis de comprometimento, de envolvimento e de como se fossem níveis de pecado, mas que na palavra de Deus tem outro nome, que é a iniquidade. Iniquidade. Né? E a gente, entendendo isso, a gente pode ter uma luz. Você que está ouvindo a gente aqui, talvez seja o seu caso, ou de alguém que você conhece. E você tem essa luz, né? Puxa, então eu preciso entender melhor
Qual a diferença entre pecado e raiz de iniquidade? Porque eu quero achar a raiz. Eu quero encontrar qual é a raiz disso que me prende, porque eu quero verdadeiramente ficar livre. Né? E essa vontade é que faz a diferença na vida de cada pessoa. Sim. Quando nós temos uma vontade e a gente quer, a gente percebe, ok, então existe isso, é diferente pecado de raiz de iniquidade, então eu não quero ter nenhum nem outro, eu quero saber o que é que eu posso fazer, né? E aí vem a pergunta, como as raízes de iniquidade se formam em nossas vidas? Como é que isso acontece? Então, existem várias maneiras da raiz de iniquidade se formar na nossa vida, mas o que eu queria falar hoje sobre algo que é ligado com a psicologia, que é muito forte, são os traumas, né? Então, traumas são um forte ponto de ligação ou de formação da raiz de iniquidade nas nossas vidas. Né? E todos nós já passamos por traumas. Sem exceção. Sem exceção. Não é privilégio de ninguém. Ninguém. Todos já passamos por traumas, né? Desde a infância, às vezes na vida intrauterina e depois e durante a adolescência, todos já passamos por traumas, né? E os traumas, eles abrem um espaço para a formação de uma raiz de iniquidade. Preste atenção. Se puder, até anota para você depois pensar. Repete, por favor. Os traumas, eles abrem espaço para uma formação de raiz de iniquidade, que depois vai se transformar numa atitude, então é um pecado. Né? Então a raiz, ela está lá dentro, ela é o motivador. Mas aí, na hora de externar aquilo, a gente comete o pecado, né? Que é também algo mega amplo, né? Porque a gente gosta de ficar preso ao pecado como, mas eu não sou adúltero, mas eu não roubo, mas olha os políticos que estão fazendo, eles são pecadores, eu não sou. Não, né? O pecado, ele se manifesta e nós cometemos pecado em várias áreas, a glutonaria, a mentira, a fofoca. Né? A gente desfazer de uma pessoa porque ela é diferente da gente, tudo isso é pecado. E a gente elege alguns pecados para serem pecado. E na verdade não é assim, né? E então aquela raiz fica lá do trauma, e com o passar do tempo aquilo vai se transformar numa mágoa, numa ira, numa contravenção de alguma maneira, e por causa desse trauma que ficou lá atrás não resolvido, né? Daí a necessidade de resolver, né? Daí a necessidade de resolver. É assustador a gente parar para pensar nos tempos que nós estamos vivendo, e agora recentemente aqui nós vivemos aqueles riots nas ruas, né? Aquelas pessoas violentas machucando, empurrando. Eu vi um vídeo de um rapaz empurrando uma senhorinha de 92 anos na rua, caiu. Aquilo ali é uma coisa, a gente para e olha e pensa, meu Deus, por que estão fazendo isso? Isso não é simplesmente uma ação. Isso existe uma raiz, existe um porquê, existe uma razão de todas essas coisas estarem acontecendo, né? Então, quando nós trazemos à luz isso aqui nessas conversas que nós temos tido e tudo, é para quê? É para cutucar você um pouquinho, para você procurar um pouquinho, estudar um pouco sobre isso, sobre o que é pecado, o que é a raiz de iniquidade, para que você possa trabalhar e deixar Deus trabalhar na sua vida e também ajudar outras pessoas, porque muita gente não sabe disso. O que a pastora está falando é muito importante, né? É a nossa busca. Né? A gente precisa enxergar em primeiro lugar que alguma coisa não está certa. Porque muitas vezes o pessoal não vê, né? Não quer, só com os outros. Mas tem Por que às vezes uma pessoa passa por libertação ou por terapia, né? Mas assim, falando da libertação dentro das igrejas, algumas vezes a gente ministra uma pessoa, não sei se você já passou por isso, pastor, mas já deve ter passado. E parece que a pessoa, ela tá lá esperando que façam alguma coisa por ela. Né? Só que não é. O processo de libertação é o processo que eu tenho que me envolver. Né? E eu tenho que achar o problema, a raiz, e ir atrás de me comprometer, de me esforçar, né? E tem um agir da pessoa, tem, né? Com certeza, né? No comecinho da entrevista, a pastora, a senhora falou sobre decisão,
né? E a nossa alma é o centro das nossas decisões. A primeira coisa tem que ter a decisão. Exatamente. Né? Andar com Deus é decisão, viver bem é Tudo. decisão, ser feliz é decisão, tratar bem as pessoas com quem a gente convive é decisão. Independente de como as pessoas tratem a gente, é decisão, né? É verdade. Então tudo está na decisão. Agora, voltando a falar sobre trauma, a gente tem 3 coisas para a gente pensar. Como a pastora está falando, a gente precisa refletir sobre o que é um trauma e aonde que tem um trauma em mim. Senão fica teoria. Eu pego um livro, eu leio um livro e a teoria está lá, mas eu quero saber na minha vida, em mim, né? Então, 3 coisas para a gente refletir sobre trauma. Primeira coisa, a intensidade do trauma, né? Porque a intensidade do trauma pode me paralisar muito mais. Né? Então, você sofreu um trauma na sua vida, que nível foi esse trauma? Quão profundo você tem que ir para você ficar livre da prisão que esse trauma trouxe? Né? A segunda coisa é a incapacidade de responder ao trauma. Porque muitos traumas acontecem na primeira infância. E a gente não tem capacidade a responder esse trauma na primeira infância. A gente é vítima de algumas coisas, as pessoas são vítimas de algumas coisas e elas não têm a capacidade de responder aquilo. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava falando, eu me assusto um pouco com a psicologia, estava falando sobre isso comigo, né? Por quê? Porque parece que a psicologia está apoiando as pessoas. Você tem um trauma, você está machucado, e ok, é isso aí, você está machucado. Não, a gente descobre aonde a gente foi traumatizado para ficar livre. Exato. E muitas vezes na primeira infância a gente foi machucado, foi traumatizado com alguma coisa e a gente não tinha como reagir, mas agora a gente tem. Na vida adulta nós temos como reagir àquilo, nós temos como compreender, nós temos como perdoar, nós temos como transpor a barreira. Por que que algumas pessoas são traumatizadas e passam por cima do trauma e têm uma vida produtiva e feliz, e outras ficam presas no trauma? Né? Porque não entenderam que aquilo aconteceu num momento onde eu estava frágil e eu não tinha como reagir. Mas agora eu tenho. Agora eu tenho, né? Agora eu tenho o que fazer. Isso aí, é ter uma reação, né? Sim. Porque é isso que precisa. Porque se a pessoa não tiver reação, não anda. A vida para. E nós fomos chamados para ter vida e vida em abundância, vida né? em abundância. Então é uma decisão que nós temos que tomar, né? E a terceira coisa, só completando, é o transtorno pós-traumático, né? Que todo mundo já ouviu falar. Sim, né? Então, às vezes, a gente até pensa que a gente já superou aquilo. E se a pessoa vai falar sobre o assunto que aconteceu, ela fala normalmente. Então, ela mesma pensa que tá tudo bem já, mas em outros desdobramentos fica claro que tem um transtorno pós-traumático. Né? E aí precisa, então, completar aquele tratamento. Né? Às vezes, ela fala, não, mas eu já perdoei. Então vamos dizer, pôr de uma maneira prática, né? O meu marido me deixou de um dia para o outro e aquilo foi um trauma na minha vida, né? Agora eu já perdoei, tá tudo bem, porém eu não me relaciono com ninguém, eu morro de medo de me relacionar, de me entregar de novo num relacionamento. Então, ok, você perdoou esta pessoa. Agora você precisa vencer o transtorno pós-traumático, que é começar de novo, se lançar em um relacionamento, de novo acreditar, confiar, né? Aí já é o segundo passo. Isso mesmo. Olha só, você vê, né? Tanta coisa para a gente aprender nessa vida. A gente não pode simplesmente deixar a vida nos levar de qualquer jeito, né? Porque existem respostas, existem saídas para nós, né? E a gente tem que buscar, né? E quando a gente não resolve os traumas, eles podem virar uma raiz de iniquidade. Certo. Porque aquilo vai gerando ou medo, que é pecado, ou ira, que é pecado, ou mágoa, né? E que aquilo, é pecado. Então, porque tem uma raizinha lá, escondidinha, que às vezes não aparenta, não aparece, a gente não sabe o que tem, e né? precisa arrancar. Todas essas raízes tem que ser... Tudo que não é bom, a gente tem que arrancar, porque senão vai aumentar.
Sim. Né? Isso é que diz na jardinagem. Eu não sou muito boa de jardinagem, não. Mas dizem que é assim, que quando tem uma árvore, uma erva daninha, se você domingo mesmo foi pregado aqui na igreja sobre isso, o pastor Josh pregou sobre isso, que se você não arrancar, ela vai... Ficar uma raizinha lá, se ficar vai brotar uma raizinha, de novo, ela né? vai brotar, tem que ser arrancada, em nome de Jesus. Em nome de E por que é Jesus. tão difícil tratar um trauma que virou raiz de iniquidade? E dá umas dicas, né, do que fazer para ficar livre de verdade. Como que a gente pode trabalhar isso? Então, eu creio assim que o trauma, ele precisa ser tratado. Mas o trauma, ele gera na gente muito medo de tocar no assunto de novo. Né? Então, geralmente, quando uma ferida, um trauma perdura muito tempo, né? E quando vira uma raiz de iniquidade por causa do tempão que está lá aquilo, é porque a gente não, na verdade, deixou aquilo ser tocado pelo Senhor, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo, né? E algumas pessoas podem dizer, mas Deus pode tudo. Como assim você não deixou? Você vai deixar Deus tocar ou não? Sim, Deus respeita a gente, né? Quantas e quantas vezes a gente vê que a cura de uma pessoa, ela vai se desdobrando, não é? Por quê? Porque naquele momento a pessoa não estava preparada para entrar em contato com uma dor, mas passados os meses, os anos, Deus vem e toca, né? Naquilo que agora ela pode, agora ela vai aguentar. É uma situação onde antigamente, nos tempos antigos, as pessoas não gostavam de falar dos seus problemas, achavam que se lava roupa em casa, né? Uma coisa assim que falava. E as pessoas não gostavam e elas ficavam chateadas. Hoje em dia, nós aprendemos que esses problemas precisam de atenção. A gente precisa conversar, a gente precisa trabalhar neles e principalmente deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, assim, é uma situação que dá pra gente conversar, como nós falamos antes, né? É assunto para muito tempo. É um assunto para muito tempo. Mas nós estamos no nosso tempo aqui, então nós queremos que você saiba de uma coisa: Deus tem um plano para a sua vida e você não precisa pensar que os seus problemas vão ficar assim para o resto da vida, não. Procure, busque no Senhor, busque ajuda, busque pastores, busque conselheiros, sabe? Procura, porque ninguém vai fazer esse trabalho por você. É você que tem que fazer. Então, querida, eu queria que a pastora tivesse... Ela também é pastora, ela é psicóloga, mas ela é pastora. Então, eu queria, pastora, que você orasse por nós e por todos aqueles que estão assistindo em casa, para que nós possamos estar abrindo o nosso coração e buscando ao Senhor para cura daquilo tudo que está dentro de nós, entendendo qual é a diferença de pecado e raiz de iniquidade. Vamos orar? Vamos orar. O Senhor, Ele é muito bom. É. E Deus nos quer livres. É verdade. Ele nos quer felizes, né? E vivendo uma vida plena. Amém. Então, Ele vai providenciar alguém para te ajudar. Fique certo Ele vai disso. providenciar. Busca, ora, fica aberto que o Senhor vai colocar alguém no seu caminho. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Amém, Deus amoroso, Deus. um Deus perfeito, um Deus que nos Senhor. criou inteiramente, Senhor. Fomos inteiramente criados pelo Senhor. Tudo por dentro, tudo por fora, a nossa mente, os nossos pensamentos, como o funcionamento da nossa mente, tudo foi criado pelo Senhor. Deus. E tudo que o Senhor criou é bom. Aliás, quando o Senhor nos criou, o Senhor viu que era muito bom. Obrigada, e eu te peço, Deus. Senhor, agora que o Senhor esteja entrando em cada casa, em cada vida, em cada mente, e cada pessoa que tem lutado contra um mal, contra uma raiz de iniquidade, contra um pecado, contra uma dor, um trauma. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar, cada família, cada coração, e que o Senhor providencie a cura, Pai. Que o Senhor providencie o tempo da libertação completa, meu Deus. Que aquele que tem, Senhor, chorado, que tem clamado, mas que não vê uma resposta, que venha a tua resposta, Pai. Em nome de Jesus, que venha o teu milagre, Senhor. Coloca ao redor desta pessoa que está clamando alguém para ajudar, a pessoa certa, o pastor, o conselheiro, um amigo, a pessoa certa para ajudar a botar
tua luz nessa situação, nesse trauma do passado, para que haja uma libertação como nunca antes, em nome de Jesus, para o crescimento dessa pessoa e para que ela possa te glorificar por inteiro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, que Deus tenha falado ao seu coração e que muitas coisas boas venham daí. Mais uma vez, pastora e psicóloga querida, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Obrigada a você. Deus te abençoe.